Um pouquinho gripada só. A mudança de clima, né? Sim, a voz estava chuviando. E é o instrumento de trabalho, né, professora? Então, a todo instante, né? Professora, como é que tá o pagamento? Já saiu? Já recebi, sim, Ah, esse mês já recebi certinho. então esse mês já Agilizaram bem. Perfeito. Você viu que eu mando, assim, rapidinho, a documentação, Sim. tudo no primeiro dia. Aí esse mês acelerou, por sorte. Que bom. Eu também procuro sempre já encaminhar, né, para... Eu vejo você muito acelere também. Professora, muito bem. Então a gente tá fazendo nessa jornada, a gente vai conseguir fazer só dos feedbacks com vocês, né? A gente tinha a intenção de fazer no mínimo 3, mas devido às demandas, né, a gente teve também uma visita às escolas, isso acabou atrasando aqui o atendimento de vocês. Então, penso que esse vai ser o último feedback dessa jornada, né? Tá. E penso que na próxima jornada a gente volte com a quantidade adequada de feedbacks, tá? Então, hoje eu vou tratar com você algumas questões ali, né, de prática, que a gente sempre trata dos nossos feedbacks, né, analisando numa reunião, trazendo alguns pontos, e aí, posteriormente, a gente trata aí do encerramento da jornada, alguns encaminhamentos, tá bem? Uhum. Professora, então eu assisti uma reunião sua, lá na turma NM, o tema desenvolvendo problemas para recomposição, né, de aprendizado da matemática. Uhum. E eu sempre, não só essa, mas eu já percebi, acho que eu já até trouxe isso para você no último feedback, como você traz ali, chama o pessoal para iniciar a reunião, né? Então, os seus encontros, ele tem um começo, tem um desenvolvimento, e você fecha eles, né? Isso é muito bacana. Não começa ali atropelando já, ali mostrando, né, os slides, né? Você faz uma recepção desses cursistas, né? Você utilizou até ali entre aspas, né? Chegamos na metade já, né? No final desse dia de hoje, a gente vai chegar na metade da reunião, então já dá um incentivo, né? Mostra o que eles já fizeram até agora. Isso é muito bacana até para o engajamento deles mesmo, né? Para incentivá-los que não desistam, né? Já está na metade, então você faz isso de uma forma bem espontânea, bem tranquila, né? E aí eu gostei muito também que você fala qual é o objetivo do grupo de estudo, né? Você disse que dali vocês podem tirar algo de melhor para a sala de aula de vocês, né? Seja o que for. E eu achei bem bacana a forma que você traz isso, de forma bem honesta mesmo, né? Você sempre frisa isso, que as coisas que você traz ali, né, você traz de forma honesta, coisas que você mesmo aplica na sala de aula. Isso fica bem evidente ali na sua atuação, né? Então você já começa dando um sentido para aquele roteiro, né? Então, isso traz muito pertencimento, não só para você como formadores, mas para eles também, né, que eles sabem que daquele roteiro eles podem tirar algo positivo para as suas respectivas escolas e assim por diante, né? E eu gostei muito também que você já diz ali sobre, de forma bem resumida, mas de forma bem objetiva, qual é o objetivo da recomposição, né? Você fala, pessoal, a recomposição não é só para a gente reaprender a fazer continhas, né? E aí você traz ali para a resolução do problema, né? Você traz o cerne ali da questão, que é a resolução de problemas. Então, eu gostei bastante desse começo, porque dali eles já sabem de onde partir, né? Então, eles se localizam ali, se tiver algum professor meio que perdido no tema, né? Você já coloca eles no eixo ali. E a gente sabe que é um espaço de uma semana, né? Eu gostei como você coloca eles no eixo ali para cada reunião você tem essa prática, né? E aí você passa para o andamento do roteiro, né? E você faz você passa por todas as etapas do roteiro. E eu gostei muito que para toda discussão que o roteiro norteia, você traz exemplos práticos que você tem na sua aula. Então, isso dá muita notoriedade, né? Não é aquela pessoa que só lê aquele roteiro como se fosse algo ali engessado. Não, você traz ali, eu fiz isso, né? Você tem algumas situações ali da organização dos alunos, né? Que nessa aula eles trazem o layout. Você fala, eu estou tentando fazer dessa maneira. Eu acho que vai dar bom, mas eu estou tentando. Né? Então você isso traz muita proximidade, né? Isso mostra que você é igual a eles, está em sala de aula também e que vai aplicar aquilo lá no sentido da recomposição. Né? Então eu gosto muito do jeito que você faz
você passa pelas etapas do roteiro, trazendo algo de si, da sua aula, da sua experiência, né, para os cursistas que estão ali. Isso mostra, né, como isso é efetivo pela participação, né, dessa turma. Então, a gente vê ali uma participação ativa, que traz ideias, né? Então, a gente percebe ali que vários professores fizeram comentários, né? O Dorival, o Epaminondas trouxe uma ideia ali que você já falou, né? Que bacana ali, aí o professor já perguntou ali alguma coisa ali a respeito dessa prática do Epaminondas, então você percebe que há uma participação ativa dos cursistas nesse sentido, de realmente contribuir para o aprendizado ali dos colegas, né? A Maria Isabel também faz uma colocação, e aí a gente tem ali o desenvolvimento da reunião de forma participativa. Eu acho que isso é fruto do seu trabalho, é fruto da relação que você tem com eles de honestidade, né? Quando você falou ali da disposição, né? Eu não estou mentindo, pessoal, eu estou falando realmente o que eu acho, o que eu faço na sala de aula, então isso fica muito claro, né? Essa relação, e isso traz um devolutivo para você, que é a participação dos cursistas, né? Se fosse aquela reunião que o formador só ficasse lendo ali aquele roteiro, né, só para cumprir a tabela ali, depois e vai para a orientação e faz tudo que tem que ser feito, a gente não teria turmas tão participativas assim, né? A gente assiste, participa, acompanha vários formadores, não só, né, o tema de vocês, mas a gente já participou de outros também, a gente vê que formadores que têm essa capacidade de engajamento são turmas participativas. Bom, Como faz diferença isso, né? Eu também sou exatamente. cursista e participo com formadores dos dois perfis. E, nossa, faz muita diferença mesmo. Exatamente. E isso é muito perceptível, né? Uhum. Aqui eu trago de novo, né, que você traz experiências próprias, isso é muito bacana, né? E aí vocês vão para a reunião, e eu até vi que no começo ali na agenda, você comenta com eles que essa reunião você vai deixar um tempo ali significativo para a reunião e para o compartilhamento, né? Que você ali verificou que haveria tempo hábil para isso, e realmente foi bem produtivo isso, né? Porque eu gostei muito da parte do compartilhamento ali, que todos falaram, todos demonstraram, né? E a gente realmente percebe que teve tempo suficiente ali para que todos explanassem ali o que discutiram no grupo. Em relação à ação, a professora costuma deixar um grupo ali na sala principal, ou você coloca todos em subgrupos, professora? Geralmente costumo deixar um grupo na sala principal. Não Nossa. sei se, não lembro, teve uma ou outra reunião que eu tive problema com a câmera no começo, Sim. não sei se foi essa. Aí teve uma reunião que eu não deixei, que eu aproveitei para resolver esse meu problema de câmera, sabe? Que eu estava tendo problema que minha câmera fechava, então mandei todo mundo para os subgrupos e não deixei ninguém na Meet principal. Mas geralmente eu deixo um grupinho na Meet principal debatendo. Isso é muito bom, né, para a gente ir acompanhando. Eu vi que nessa reunião você teve um problema com algum arquivo que você compartilhou, que você pediu licença ali para resolver. Às vezes trava, na hora que eu quero mandar o link, eu tenho que sair e voltar. Se eu abro várias abas, tenho que dar uma resetadinha, sabe, aí na Meet. Então, como eu ia precisar sair e voltar, né, que não caia a gravação, nada, eu já sei, conheço. Aí mandei todo mundo para as salas. Não sei se foi essa reunião que você assistiu, mas se você vê as outras minhas, geralmente fica uma turminha na sala principal. Perfeito. Não, acho que essa questão do problema nem foi no em ação, foi um pouco antes. Mas aí você rapidinho já voltou também, o pessoal ficou, realmente a gravação não caiu, né? Aí não sei se você percebeu, na hora que eu saio, eles já começam a conversar. Eles já puxam o assunto, eu volto, estão tudo conversando já. Parece sala de aula mesmo, que o professor sai, sabe? Exatamente, eles estavam conversando nessa São muito reunião sobre a aplicação, né, dos questionários lá deles. Professor, como é que tá na sua escola? E ele já aproveitou. Eu achei bem engraçado, eu também tive essa percepção, né, que você teve. Mas ocorreu tudo bem ali, né, você já retornou e não atrapalhou em nada a condição da reunião. E depois eu percebi que você estava com problema e precisava, de fato, ter realizado essa ação, tá? E aí, depois, então, aí você fez o fechamento, né, a reunião está com tempo, a sua gestão do tempo foi muito bacana, porque a gravação ficou bem ali,
em relação ao recomendado, né? Então, você fez uma boa gestão, já comunicando eles no início que o Inhação e o relato, né? O relato não, o compartilhamento ia durar ali um tempo um pouco a mais, porque o roteiro permitia, então, só mesmo enaltecer ali essa reunião foi muito bacana, muito gostosa, já falei para você, né, professor? É muito bom ver a sua reunião, ela é bem satisfatória para quem está assistindo, imagino para quem é cursista, e como você mesmo já falou, você já é cursista, então você sabe como é uma reunião, né? Não sei se é o caso, mas uma reunião que não tem participação é muito mais difícil, né? Da gente estar ali, né? Geralmente a gente já está no horário ali, a gente deveria estar descansando, né? Então eu acho que a reunião da professora ela é bem engajada, né? Justamente por isso tudo que eu já falei em relação à sua atuação, tá? Então, para fechar essa questão da turma MM, né, e das outras, eu queria te agradecer, professora, porque o trabalho que você tem feito nos formadores nesse começo de ano, né, nessa nossa primeira jornada, foi excepcional, mesmo com todos os problemas que nós tivemos, você se manteve bem profissional, né, em relação aos teus cursistas. Eu queria enaltecer esse teu lado profissional, né, que a gente não viu em nenhum momento ali, né, mesmo com todos os problemas que nós tivemos ali no início, né, em relação ao pagamento, em relação aos excluídos, em relação, né, aos professores que foram compulsoriamente inscritos, né, você se manteve bem profissional. Então, é um prazer trabalhar com a professora, né, eu falo isso em nome, não só em meu nome, mas em nome do Núcleo de Maringá, em nome da Silvia também, tá, professora? Então, isso nos traz muita satisfação em sempre estar junto aí com você nas próximas jornadas, né? Então, a gente está finalizando agora a primeira jornada. Graças a Deus, o pagamento que foi um problema ali, parece-me que já foi normalizado, e a gente espera que as outras ações também, né? Então, a gente estava conversando com o Leandro, que é o nosso técnico da CAF, né, a respeito, né, ele perguntou ali para a gente qual que era a nossa visão ali dessa jornada, e eu trouxe justamente isso, né, a perspectiva de que o que deu errado nessa não aconteça na próxima, né, porque isso pelo menos sirva para a gente aprender ali, né, em relação a essas exclusões, né, de forma um pouco mais ali afinada, né, não excluir quem realmente tem a recomposição, né, mas parece que já é um movimento nesse sentido. Tá? Então, queria agradecer, professora, e partir agora para o nosso final de jornada, né, que já estamos aí, não é uma jornada tão atribulada, mas estamos chegando no final, né, e aí eu queria fazer um questionamento para a professora em relação às suas turmas, se todas as turmas conseguiram entregar ali os portfólios, né, como é que está a relação das implementações, tem algum que você acha que vai ter problema nesse sentido? Como que está essa questão nas suas três turmas, professora? Olha, eu estou só com um cursista que fez cirurgia, que atrasou um pouquinho o portfólio, mas eu conversei com ele e falei, faça no seu tempo, profe. Ele estava no final de semana com muitas dores. Falei, não vou incomodar. Conversei com ele, falei, faça no seu tempo, não tem problema. Que me entregue quando ele puder. Ele está no pós-cirúrgico, sabe? Não vou incomodar. Estamos organizando agora as primeiras apresentações para essa semana, pelo que eu estou vendo, os que vão apresentar, a maioria já estão com a síntese do relato já meio que pronta, sabe? Então, estou me organizando para ver, para fazer uma gestão do tempo bem apurada, para que todo mundo possa apresentar no curto tempo que a gente tem, né? E é isso. Eu que vou apresentar os slides dele, para que não haja essa troca, ai, que sai, que não consigo, que tá, e que isso, nossa, leva uns minutos que são valiosíssimos, então eu que vou tomar para mim essa responsabilidade de ir trocando os slides deles, enfim, para que eles possam ter o maior tempo possível na apresentação, e isso acredito que vai dar tudo certo. Não tenho ninguém que está pulando fora agora, porque não chega com as atividades. Sinceramente, estão todos muito comprometidos, com força para terminar a jornada. Quem chegou até aqui não está pulando do barco agora, não. O que eu vejo, Gustavo, sou bem honesta. Sábado fiquei 9 horas do meu sábado corrigindo o portfólio, né? Se você vê, aí peguei 3 horas na parte da manhã para uma turma e 6 horas na parte da tarde e noite para as outras 2 turmas. Por quê? Porque é muito material para ser visto e corrigido.
Normalmente, em turmas anteriores, eu finalizava a jornada com entre 10, no máximo 15 cursistas. Hoje estou praticamente no dobro, ou mais do dobro disso. Então, agora, bom, a Carol já falou que não teremos papo formativo na outra semana, mas é 1h40 que eu tenho, né? Está bem curto o tempo. E você sabe, tudo que eu acho justo, eu falo. Não será pago para mim o feriado, né? Não vou trabalhar no feriado. Não vou trabalhar no feriado. Eu trabalhei no meu sábado, que obviamente não é pago. E trabalhei 9 horas, que para mim são pagas 4 horas aula, atividade por semana. Para corrigir os relatos de implementação, eu vou trabalhar minhas 4 horas aula na semana que vem, nessa semana, e as horas que me correspondem, e entregarei na medida que o tempo das minhas horas de atividade forem, porque é o que é justo, é o que me está sendo pago e é o que eu vou trabalhar. Obviamente que eu vou fazer o trabalho bem apuradinho, bem rapidinho, para conseguir entregar tudo na medida certa. Mas eu tenho muito trabalho prévio a cada reunião, para que a reunião saia do jeito que tem que sair. Então, isso já me leva muito tempo da minha hora de atividade. Aí, para corrigir os portfólios, os relatos de implementação a partir da sexta, vamos ver o que eu consigo entregar, tá? Vocês tenham paciência, não comecem a apurar a gente. Aí tem que estar entregue tudo até sexta-feira. Não sei se vai dar, esperem até a outra semana. Vamos ver o que a gente consegue. Já estou avisando, porque acho justo. Essa cobrança, ela realmente, muitas vezes é injusta, né? A gente vai só verificar em relação ao fechamento do SERI, né? Porque assim, a gente abrir as novas turmas que vai abrir para a segunda jornada, a gente precisa encerrar essas, né? Por isso que muitas vezes a gente também, né, é cobrado lá em relação ao fechamento ali dos RCOs. E eu acho que você tem razão, né? Não, a gente não tem que fazer aquilo extra do que a gente recebe para fazer mesmo, tá? A gente tem uma perspectiva de aumentar o formador para a próxima, então acho que vai ter mais opções de horários, né, para que estão lotadas essas turmas, né? Então eu penso que para a segunda jornada isso também vai melhorar um pouquinho em relação à quantidade de cursistas por turno. Professor, Escrevi então... o formulário, isso, que aumentou a carga de serviço, as exigências continuaram igual, o tempo para trabalhar continuou igual, ou seja, e não houve nenhuma retribuição extra por isso. E isso não é justo. Isso não é justo. Isso todo mundo do uniforme, da sede, de todo mundo tem que saber. Para vocês, para nós, ou nos dá mais tempo, ou nos dá menos cursistas, ou alguma coisa tem, porque não podemos fazer mais no mesmo tempo que tínhamos para fazer. Nós temos uma capacidade. Então, se eu preciso trabalhar mais horas, eu preciso ganhar mais. E até porque é exigido também, não é exigido em qualquer trabalho, né? É pedido esse refinamento, olhar as rubricas, né? Então tem toda essa questão também, porque é cobrado, né? Um trabalho de excelência, né? Como você mesmo já trouxe para a gente, né? Então eu acho a sua reivindicação justa, que bom que você colocou ali, né? E sempre que tivermos na ouvidoria a gente leva essa questão também. E isso aconteceu com recomposição, né? Então as recomposições que estão super lotadas desse jeito, né? Então não são todos os temas. Então acho que vale bem a sua colocação e que fique registrado aqui também, né, nesse feedback e as suas reivindicações. Maravilhoso. Beleza. Nada, professora. Daí, então, professora, como a gente vai se falar ainda ali pelo grupo, e também temos um elemento na segunda, rapidinho, mas a gente já queria combinar com você, assim que possível, né, quando você for finalizando uma turma lá, você vai dando um ok para mim. Sim. Professor, fechei a turma MM. Aí eu já vou lá, já verifico, né? Estando tudo ok, a gente já faz o visto para já ir fechando as turmas, tá bom? Tranquilo. É isso, professor. Gostaria de comentar mais alguma coisa, mais alguma reivindicação, Não. mais alguma colocação? Só isso. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço, professora, pelo esse feedback, por essa jornada, né? E a gente vai se falando aí durante esse fechamento e até nosso próximo encontro. Muito obrigado, professor. Um bom trabalho para você. Tchau, tchau.